professores, pais do segundo ano do ensino médio, tudo bem? Segunda série, né? Eu sempre preciso me adaptar aí com esse vocabulário. Para vocês entenderem, eu sei que sim. Então, como vocês já sabem, eu sou a professora Elaine. Vou fazer aí a minha descrição para vocês. Então, sou branca, alta, cabelos cacheados na altura dos ombros. Hoje eu estou com uma camiseta cinza, com os personagens lá do Du, Edu e Dudu. Uma calça jeans. E conosco aqui hoje, para nos auxiliar, o nosso querido professor Anderson, super animado. Anderson. Eita, pessoal, muito bom estar com vocês aqui para falarmos sobre a oficina de produção textual. Vou fazer minha autodescrição aqui. Eu sou bege, professora Elaine, essa é a cor que eu defini quando eu era criança e foi assim que eu decidi que vai ser. Então, eu sou a pessoa bege, eu tô com uma camisa branca listrada, estou com uma calça de moletom e tô com o cabelo curto agora, talvez algumas pessoas vão estranhar, mas eu estou com o cabelo curto agora porque está calor. E o seu sinal? Eu esqueci o meu. Você lembra o seu? Eu esqueci o meu tinha a ver com alguma coisa assim. Ah, tudo bem. Ó, o meu sinal é esse aqui, que representam os meus cachos quando meu cabelo está solto, ok? Vamos lá, então. Na aula anterior, nós falamos um pouco aí sobre algumas formas, né, de estudo. Focamos no mapa mental e falei para vocês que nesta aula a gente iria voltar aí, ó. Estou precisando de um fono para melhorar aí a minha dicção. Que a gente iria retomar, né, esse conteúdo aí do mapa mental e vamos reforçar hoje, tá bom? Temos alguns exemplos para a gente observar aí e alguns vídeos, ok? Então, na tela para vocês algumas informações aí que vocês já sabem, né? Então, oficina de produção textual, estamos na sistematização 2. O objetivo da nossa aula de hoje, então, compreender o conceito de mapa mental e aprender a produzir um mapa mental. Então, temos aí as nossas perguntinhas iniciais de sempre, tá? Quais mecanismos você utiliza para estudar? Como faz para memorizar as informações obtidas durante as aulas? Você já ouviu falar ou produziu algum mapa mental? Se sim, conte-nos como foi sua experiência. Anderson, como é que você estuda? Como é que você faz para gravar aí as informações? Utiliza mapa mental? Não? Outras fontes? Bom, então, eu acredito que uma das melhores formas, inclusive a gente teve uma aula sobre isso lá no sexto ano das eletivas. Eu gosto muito da técnica do Richard Feynman, né, que foi um prêmio Nobel de 1965. Ele era físico, mas ele dizia que a chave para o aprendizado era a simplicidade. Então, o que ele dizia era que você, por exemplo, você escolhe um assunto, você estuda ele. Após estudá-lo, você tenta explicar para uma criança. Porque se você não conseguir explicar aquilo que você estudou com uma linguagem simples, que seja fácil de entender, quer dizer que ainda falta alguma coisa. Então, talvez essa técnica de você pegar o assunto que você estudou e tentar escrever sobre ele é uma forma de você reforçar. E acho que o mapa mental entra como uma forma de você fazer isso, porque você vai precisar linkar as informações principais, né, e relacioná-las. Então, é uma forma de você realmente colocar isso dentro da sua cabeça. E para colocar dentro da cabeça também depois tem que fazer algumas revisões espaçadas, porque senão o cérebro vai pensar assim, isso aqui faz 3 meses que ele não vê, vamos jogar no lixo. Sim. Perfeito. Então, revisão. Ok, muito bom. E aí nós temos então o que é um mapa mental. Então, uma definição rápida aí para vocês, tá? Então, constitui-se em um esquema gráfico que traz o tema central e periféricos unidos por diversos elementos que chamam a atenção, tais como flechas, balões, linhas, caixas, etc., de forma a facilitar a compreensão e memorização do assunto. Então, nós temos aqui, ó, um exemplo de um mapa mental. Eu sei que está bem... As letras aí vocês não vão enxergar nada, depois mais à frente ele está de uma outra forma que está bem mais visível para vocês, tá? Nesse primeiro momento, eu quero que vocês observem só as cores, tá? Então, e que vocês pensem também que ele foi feito no meio digital, tá? Então, aqui, ó. Opa, deixa eu voltar. No lado direito da tela, aqui em cima, vocês podem observar que tem um vídeo, tá bom?
as cores, ó, que foram utilizadas aqui. Então, por ele ter sido realizado num meio digital, a gente não consegue acessar aqui por conta dos direitos autorais, tá? Do aplicativo, ok? Mas, você utilizando o aplicativo, é legal que você vai controlando ali como as informações vão surgindo, né? Então, você tem aí um recurso maior, tá? E o videozinho que eu coloquei ali em cima. Ah, mas você falou assim que o mapa mental ele vai sintetizar as informações, né? Sim, mas de novo, por ser no meio digital, vamos supor que quando você estiver revisando, como o Anderson falou, né? Nossa, eu esqueci essa parte, esse detalhe aqui. Lá em cima você tem um videozinho, né? Que você pode clicar e ver aí as informações principais, tá? Que no caso aqui desse mapa mental, ele está falando lá sobre patrimônio cultural, material e imaterial. E o vídeo acima retoma este conteúdo, tá bom? Então aqui é só um exemplo, depois como eu falei, mais à frente ele tá aí de uma forma melhor para vocês visualizarem, tá bom? E se vocês observarem também, o que a gente seguiu aí do que comentamos na aula anterior, né? Foi só as cores, né? Então nós temos aí as cores em destaque. Põe na tela para eles, por favor. Então, nós temos as cores em destaque, mas os textos, eles estão extensos, tá? Se a gente observar esse aí, que tá, não sei como vocês vão enxergar aí essa cor, né? Se tá num rosa escuro ou num tom de vermelho, tá? Mas observem que aqui no primeiro, segundo, terceiro, no quarto quadro, o texto ele está bem extenso, né? Que foge daquilo lá que nós comentamos. Então, no caso, ele tá mais para um mapa conceitual, né? Porque nós vimos que o mapa conceitual ele vem explanando muito mais as informações, os conceitos, então ele vem ramificando ali, tá? Então, seriam aí algumas questões que teriam que ser observadas aí, tá? Que fugiria aí do que nós vimos do objetivo do mapa mental. Você quer comentar, Anderson? É que o mapa mental, ele tem uma característica de pensar mais em tópicos, né? Isso. Você não usa textos extensos para designar as ideias principais, porque se tudo é principal, nada é principal. É, né? Perfeito, isso mesmo. E também, como eu falei aí, o que está em destaque, né? Somente as cores, né? Os textos estão muito longos, não temos aí figurinhas, né? Para algumas imagens. Pra alguma setinha, né? Pode ajudar. Tá? Então, nesse momento, nós estamos vendo aí desvios, né? O que não tem aqui neste exemplo do que nós comentamos ontem, então quase nada, né? Só as cores aí, né, para destacar, mas falta muito, o texto ele está muito extenso, como o Anderson falou, né? As setas, a gente poderia ali mudar também o formato, né? Ali, colocar balões, enfim, como nós comentamos na aula anterior, o que vai facilitar para você, o que o seu cérebro reconhece melhor. Isso. Por isso que é difícil, às vezes, falar numa regra geral, né? Cada pessoa vai se adaptando dentro do contexto em que ela tem mais familiaridade. Isso mesmo. Passa para o próximo slide, por favor, porque acho que se eu clicar vai passar o vídeo. Ó, então, aí na tela para vocês tem uma continuação aí deste exemplo, tá? Para vocês, ó. O próximo slide, por favor. Isso. Aí aqui nós temos um vídeo, tá? Que o professor vai comentar aí um pouquinho pra gente das características do mapa mental. Mas antes desse vídeo aqui, eu quero retomar lá a fala da professora e psicopedagoga Giovana, né? Giovana Facioli, acho que eu espero que eu tenha dito certinho o seu nome, Giovana, que colaborou conosco aqui para essa aula, né? Então, vamos retomar o vídeo da aula anterior que a gente não conseguiu terminar e observar aí um pouquinho do que a gente já comentou com vocês. Vamos lá? O foco de hoje, então, é o mapa mental, ou mapa conceitual, tá? Também existe essa outra nomenclatura. Bom, o que é um mapa mental? Ele é uma espécie de diagrama, uma espécie de esquema, onde nós teremos palavras, desenhos, setas, que vão mostrar toda essa forma de registrar o conteúdo da aprendizagem, tá? Nele a gente tem um tema central e diversas ramificações, que vão trazer aí um pouquinho do que o aluno precisa saber sobre aquele determinado conteúdo, tá? Para isso, eu preparei algumas dicas para vocês. Como que a gente pode, então, construir e depois analisar um mapa mental?
Bom, o primeiro passo para construir um bom mapa mental é escolher uma palavra para centralizar. E essa palavra ela tem que representar o tema específico desse mapa mental, tá? Então você tem que escolher uma palavra específica para centralizar o seu tema, tá? Colocar ele bem no meio mesmo da sua folha ou do recurso digital que você vai utilizar para construir o seu mapa mental. Depois, o ideal é que você faça uma lista de palavras-chave que você pode incluir dentro do seu mapa. No mapa mental, a gente não usa frases grandes, parágrafos, a gente utiliza pequenas palavras ou expressões que vão simbolizar aquilo que você está buscando expressar de conhecimento, tá? Então, essa é a segunda dica, é produzir as palavras-chave, pensar nessas palavras-chave que você vai utilizar no seu mapa, palavras-chave associadas com o tema, tá? Depois, a terceira dica, inclua as ramificações e as palavras no seu mapa. Então, a partir da palavra central, você vai colocar outras palavras ao redor dessa palavra central ou saindo dela, indo para outras direções, colocando assim as ramificações, tá? Então, as ramificações elas são originadas na palavra central e elas vão se direcionando ao longo de todo o mapa. Então é importante produzir as ramificações também. Entre uma palavra e outra, é interessante também que você coloque verbos, porque assim você vai conseguir sinalizar ainda melhor o que você quer dizer com o seu mapa, tá? Uma quarta dica é utilizar cores e tamanhos diferentes para destacar uma determinada palavra ou outra. Fontes de letras diferentes você também pode utilizar para dar bastante destaque naquilo que você considera que tem maior importância, serve para dar ênfase mesmo, tá? Isso é bem importante. Utilizar imagens e desenhos também é algo muito importante, ilustra muito bem o que você está querendo dizer e pode fazer com que a sua aprendizagem seja ainda mais efetiva. Tudo que é colorido, tudo que chama a nossa atenção é interessante, é válido que você inclua no seu mapa, tá? Você pode produzir esses desenhos se você estiver fazendo à mão, ou você pode procurar em recursos digitais, como eu já falei. Existem várias plataformas, existem aplicativos, e existem sites que podem te auxiliar a produzir esse mapa mental digital, ou à mão mesmo você pode produzir. E a última dica, pessoal, é que você retome esse registro. Então, depois que você produzir o seu mapa mental, é interessante que você deixe ele em um determinado local em que ele fique à sua disposição, em que você pode olhar para ele novamente, que você possa olhar para ele novamente, que você possa se dedicar a ele, que você possa modificar alguma coisa se for necessário, que você possa recorrer mesmo a essa forma de registro quando for necessário, tá bom? Então deixá-lo à sua disposição. Não é para você fazer uma forma de registro e esquecer isso depois. Não, a forma de registro, ela serve também para que você retome isso depois e para que você possa estudar a partir desse registro, tá bom? Bom, pessoal, espero que tenha ficado claro, espero que eu tenha conseguido auxiliar vocês, pelo menos na reflexão aí sobre a importância de um mapa mental, sobre a importância de registrar o conhecimento de uma determinada forma, tá bom? Muito obrigada, tchau, tchau! Muito bem. Então, observe que, retomando lá o que ela disse no vídeo anterior, na aula anterior, na sistematização 1, e o que eu comentei, o exemplo que estava aqui na lousa, né, foge muito aí do que foi comentado. Principalmente por conta dos textos longos, certo, Anderson? Sim, sim, é sempre importante deixar o sintético ao máximo, né? Porque a gente tem que pensar que às vezes o mapa mental é para a gente ver o termo, a palavra-chave e lembrar da ideia em geral, né? Não é para simplesmente decorar, porque você não precisa decorar exatamente os termos que foram usados para definir o conceito. Você tem que conseguir definir o conceito por si mesmo, né? Você tem que usar suas palavras, senão você está simplesmente repetindo o que outra pessoa diz, a outra pessoa está pensando por você. Perfeito. E é isso que o Anderson aqui finalizou. Acaba retomando o que nós falamos ontem também, que não adianta eu pegar um mapa mental do outro emprestado, né? Eu não posso pegar o mapa mental do meu colega emprestado, porque a forma como ele enxerga aquele conteúdo, a forma como ele sistematizou, como ficou claro ali para ele, né? Ah, professora, mas não é o mesmo conteúdo? É o mesmo conteúdo, mas é o formato que ele estuda, né? Tá? Então, claro que vai ser diferente aí de como você observa. Tanto é
que nós vimos também um pouquinho lá das múltiplas inteligências. Isso. A gente vai enfatizar determinadas coisas em diferentes conteúdos que outras pessoas verão de forma diferente. Até porque se todo mundo visse o mesmo acontecimento da mesma forma, a gente não teria a gente não teria, por exemplo, arte. Sim. Não ia fazer sentido arte, já que todo mundo observa a mesma coisa da mesma forma. Então é importante a gente pensar nessa pluralidade de cosmovisões a respeito dos temas e trabalhar em cima disso. Na sistematização 1, eu e a Andréia estávamos conversando exatamente sobre isso. Eu perguntei, Andréia, como é que você faz para organizar os seus estudos? Quando ela estava produzindo a tese de mestrado, que é muita leitura. E tanto eu quanto ela falamos que a gente tem que anotar. E, no meu caso e no dela também, para a gente é melhor no papel do que no computador. Tem um professor, ele já é falecido, o Pierluigi Piazzi, ele fala assim, quando você anota no papel, vai para sua cabeça. Quando você anota no computador, vai para a memória do computador. Boa. Talvez, né, embora a gente Sim, é novo, existe essa pluralidade. Não, então, assim, né, somos novos. Mas tem os alunos que são mais novos ainda do que a gente. Né? Sim. Então, para eles, provavelmente aí para a grande maioria, ali colocar no computador, né, em algum aplicativo que eles utilizem, seja melhor, porque eles já nasceram aí com essas novas tecnologias, né? E tem a questão, às vezes, da facilidade de acesso a esse conteúdo, porque, por exemplo, às vezes você anota no papel e você perde o papel. No computador, aí você fica mais fácil de achar, ou no celular e etc. Isso mesmo. Então, vamos observar aqui, ó, como ficou aí o ajuste do, entre aspas, mapa mental anterior, porque nós vimos que ele foge aí do mapa mental, melhorou um pouquinho, mas ainda não está como deveria, certo? Então, aqui, ó, no início, nós temos a informação, né, central, ó, o que é o patrimônio cultural, ok? Aí a gente puxa uma setinha abaixo aqui, ó, patrimônio cultural. Melhorou porque, ó, já coloquei um desenho aqui, né? Para melhorar aí a memorização, ok? Depois temos aqui a definição. O que você acha, Anderson? É claro que vai ser muito rápido aqui, né? Agora, sim. Mas, ó, a gente tem aqui. O patrimônio cultural material está associado aos elementos materiais e, portanto, é formado por elementos palpáveis e concretos. Por exemplo, obras de artes e igrejas. Né? De forma bem rápida, assim, né? Sim. O que você acha, assim, que deveria... Daria para sintetizar. Eu sintetizaria usando imagem, porque o professor de arte, né, faz essas coisas. Então, o patrimônio material, setinha. Aí, elementos materiais e, portanto, aí eu tiraria esse portanto, né? Acho que o patrimônio cultural material, setinha, é formado por elementos palpáveis e concretos. Ponto, X, obra de arte, igrejas, etc. Acho que dá para sintetizar Sim, ó, por exemplo, aqui, acho que o seu resuminho ficou legal. E o que eu colocaria aqui, ó, obras de arte, igreja, eu não ia nem desenhar, acho que eu ia colocar uma imagem. Isso, né? Perfeito. Mas aí, de novo, como já mudou. Já mudou, né? Como então. você faria e como eu... Por isso que não pode copiar o do amiguinho. Não pode. Vamos lá, deixa eu tentar aqui passar para o próximo. Ó, aí temos a continuação, certo? O patrimônio cultural. Aí ele vai falar aqui sobre o imaterial. Então, mudei a cor, ó, porque no material coloquei em verdinho, né? Para falar do imaterial, coloquei aqui o amarelo, para você estar aparecendo aí tipo laranja. Mas ok, tá? Permaneceu aqui, ó, a mesma imagem lá para patrimônio cultural, para o imaterial, colocou aqui, ó, as bandeirinhas aí da festa junina. Isso remete né? a um evento. Isso. O texto bem maior que o anterior. Sim. Então, precisa aí ser reescrito. Porque, fala assim, professora, mas por que você está dando o exemplo do que tem problema, né? E não um correto aqui, exatamente. Porque, assim, geralmente os alunos têm mania de fazer o quê? De copiar um pedação lá e colar, né? Então, a gente está dando um exemplo do que é mais comum os alunos produzirem, né? Então, eles têm essa mania mesmo, assim, claro que sempre tem a exceção. Mas recorta lá um pedaço do texto, cola ali
e para eles isso já é um resumo, tá? Embora aqui a gente tenha aí um resuminho, mas para o mapa mental não está adequado, certo, Sim, Anderson? é melhor deixar ainda mais sintético. Isso, ok? Depois, ó, mudamos a cor aqui também, ainda está falando sobre patrimônio imaterial, mas observe que agora ele vai falar sobre a língua, que nós discutimos esse assunto, né? Então, coloquei aqui, ó, a língua aí, né? Alguém poderia colocar bandeiras, né? Isso, Para representar. são possibilidades. Imaterial por quê? Ó? Aqui a gente tem, ó, o fantasminha, a gente pode pensar nas lendas, no folclore, Isso. que é imaterial, né? Músicas, aqui a gente pode pensar nos conhecimentos aí, sabedoria, religião, Isso. tá? Então, de novo, os desenhos vão ajudar aí na memorização do conteúdo, mas ainda está longo, né? Então, se a gente for observar aqui, a gente tem que pensar, melhorou por conta aqui, ó, tem mais imagens, né? Mas o texto ainda está longo, ok? Aí continuando, ó, como valorizar a língua como patrimônio cultural? Observem, ó, que aqui as setinhas, elas estão no amarelinho, no rosa, né? Acho que é um rosa isso aqui, e no azulzinho. Por quê? Tá retomando o que estava lá, as outras informações que foram comentadas no mapa também. Então, vai fazendo essa relação. Ó, mas olha que problema que nós temos aqui. Muito texto, né, Anderson? Muito texto. Então, acabou indo para um mapa conceitual e não um mapa mental, tá bom? Depois, ele vem falando aqui um pouquinho sobre... Ele cita uma lei, né, federal para a valorização aí dos idiomas, né, dos diversos idiomas que nós temos no Brasil, reforçando, né? Claro que o português é o idioma oficial, mas existem várias outras línguas aí, principalmente as indígenas, certo, Anderson? Sim. E aqui, para destacar essa questão da lei, ó, colocou aqui aquele como é que chama martelinho isso? de O juiz. martelo do juiz. Aqui, ó, um sinal de proibido, que vai falar sobre o preconceito linguístico que nós estamos comentando. E aqui também, ó, A balança da justiça. a balança da justiça. Então, né, esse exemplo a gente observa que a pessoa, ok, pensando nas cores, ficou legal, observou bem aí as cores, né? Os desenhos para auxiliar também. Mas o texto precisa ser muito mais resumido, ok? E também pode mudar aí o formato aqui, como eu falei, pode ser um balão, pode ser um círculo, para facilitar, ok? E por fim, você quer comentar alguma coisa, Anderson? Não, é interessante essa questão das cores, porque ela permite uma visualização assim bem mais distanciada. Então você sabe, aqui é sobre esse tema, aqui é sobre esse tema, aqui é sobre esse tema. Você não vai precisar gastar o seu cérebro lendo para diferenciar. Você já diferencia só de bater no olho. Sim. Então, quanto menos informação você tiver que definir antes de você entrar em contato com esse tema, vai ficar mais fácil o mapa mental. E uma questão, às vezes, que eu percebo que as pessoas falham um pouco no mapa mental, é quando elas focam mais na parte estética do que no conteúdo. Sim. Então, a gente faz um lettering lindo lá para fazer o mapa mental e você percebe, nossa, ele está muito bonito, mas ele está funcional? Quanto tempo você levou para produzir isso? E às vezes você gasta mais tempo com a estética do que efetivamente com o estudo mesmo. Perfeito. Então é perigoso a gente tentar priorizar a estética. Não, prioriza o estudo. A estética, ela vem em segundo plano e vem para facilitar e não para roubar seu tempo e deixar você focando só na estética e um conteúdo raso. Muito bem. Nós temos aí o último vídeo. Tá? Nós vamos ver só um pedacinho dele, porque também está falando sobre o mapa mental. Mas aí temos uma outra linguagem, um outro visual para vocês observarem. Aqui nós vamos ver só um trechinho. Vamos lá, então? Quando estudamos a história de alguns grandes pensadores, vemos que muitos usavam palavras e imagens em suas anotações. Isso os ajudava a pensar com clareza e memorizar uma grande quantidade de conhecimento. Pensando nisso, Tony Buzan escreveu o livro Mapas Mentais e sua elaboração, onde revela essa revolucionária metodologia
capaz de nos ajudar a pensar do modo como o nosso cérebro foi projetado, usando a imaginação e a associação ao mesmo tempo, ao utilizar o lado direito e esquerdo do cérebro enquanto anotamos. O jeito tradicional de fazer anotações tem vários problemas. Em primeiro lugar, nas anotações lineares é muito difícil ter uma visão do todo, porque muitas coisas não estão amarradas e o excesso de palavras dificulta a compreensão. Outro fator: quando só anotamos palavras, usamos metade do cérebro, tornando o conteúdo entediante. É como correr apenas com a metade do corpo. Quanto mais sentidos pudermos usar numa anotação, mais o cérebro permanece atento e maior a compreensão e a memorização. Antes de avançarmos, vamos definir o que é um mapa mental. Basta pensar no mapa de uma cidade. As ideias são as casas e todas elas estão interligadas por ruas, de alguma forma. O centro da cidade é o ponto de partida, e a partir daí todo o resto se ramifica, do centro até a periferia. O importante é que nesse formato nenhuma ideia fica solta. Os pensamentos ficam organizados e mapeados da forma mais intuitiva possível. Uma vez entendido isso, é importante lembrar que todo mundo possui uma capacidade natural de elaborar mapas mentais, pois eles funcionam do mesmo modo que nosso cérebro trabalha, com ligações e sinapses. Um lado do cérebro é mais visual e artístico, usando a imaginação, enquanto o outro hemisfério é mais lógico, focando nas associações entre as ideias. Logo, nosso cérebro cria mapas mentais naturalmente e podem nos ajudar em diversas situações. Ser mais criativo, ganhar tempo, resolver problemas, se concentrar, organizar pensamentos, lembrar melhor, estudar com mais eficiência, ter uma visão do todo, se planejar, se comunicar, etc. Entendido isso, é hora de detalhar os 6 passos para se elaborar um mapa mental. Primeiro, sempre comece do centro da folha. Isso dá ao cérebro a liberdade de se expressar livremente por todas as direções. Segundo, use uma imagem ou figura como ideia central. Ajuda na concentração e retenção, porque imagens valem por 1000 palavras. Terceiro, use cores em todo o mapa mental, pois elas ajudam a estimular a mente e evitam o tédio. Quarto, ligue os ramos principais à imagem do centro e os ramos secundários aos primários, assim por diante. No mapa mental, todas as ideias estão conectadas de alguma forma. Sem essas conexões, a memória e o aprendizado se desintegram. Quinto, desenhe ramos curvos, pois as linhas retas entediam o cérebro. E sexto, use apenas uma palavra-chave por linha, pois dão mais força ao mapa do que sentenças longas. Para cada uma, escolha uma imagem correspondente para reforçar a ideia. Os mapas mentais possuem diversas aplicações. Vamos falar das principais. Em primeiro lugar, mindmaps ajudam as pessoas a se comunicarem e a fazer apresentações com mais segurança. As pessoas geralmente se preparam fazendo longos textos como roteiro, que engessam o apresentador, eliminam os gestos e reduzem o contato visual com a plateia. O mapa mental elimina esses problemas, dando a liberdade para a pessoa ser ela mesma durante a apresentação. A segunda utilidade é quando estamos fazendo algum planejamento. O maior medo de alguém nessa situação é se esquecer de alguma coisa. Mapas mentais permitem ver o quadro geral, o que ajuda muito a lembrar se algo está faltando, além de auxiliar no acompanhamento do progresso quando o plano sai do papel. Terceiro, outro uso do mapa mental é quando precisamos resumir algo, como um livro, por exemplo. Além de ajudar a organizar as ideias, é uma ótima ferramenta para revisar o assunto. A construção de mapas mentais permite que estudantes, profissionais e empreendedores alcancem o máximo do raciocínio, sem abrir mão da criatividade. Espero que essa nova técnica possa te ajudar a expandir os horizontes, revelando seu verdadeiro potencial. Um abraço e sucesso! Muito bom. Viram a diferença, né? Desse daí. A imagem, as informações, perfeitinho. É uma metalinguagem. Ele está falando sobre mapa mental, fazendo mapa mental ao mesmo tempo. Isso mesmo. Então, muito obrigada a todos, equipe, Anderson, alunos. Mandem as sugestões, feedback da aula, tá? Produzam o material de vocês e até a próxima, Anderson.
Eu que agradeço e obrigado aí por estar com vocês mais uma vez. Até a próxima. Tchau, tchau.